autotutela. Princípio da autotutela. É um princípio também implícito, consagrado no ordenamento. Hoje tem até uma previsão expressa em legislação, na Lei 9784, na Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal. Você tem uma consagração dessa ideia de autotutela lá nos artigos 50 e seguintes, mas mesmo sem essa previsão legal expressa, a autotutela já era uma ideia consagrada no ordenamento, portanto um princípio implícito no ordenamento. Quer dizer, não é porque tem uma lei falando autotutela que vai existir a tal autotutela que a gente vai abordar agora. Hoje existe até lei falando autotutela, Lei 9784, mas o princípio da autotutela ele é retirado do ordenamento jurídico. Hoje esse princípio da autotutela está consagrado em 2 súmulas do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal consagrou a ideia de autotutela nas súmulas 346 e 473. Estabelecidas essas premissas em relação aos fundamentos da autotutela, aonde você encontra a autotutela nas súmulas como princípio implícito, vamos entender o que significa a autotutela. Tutela significa controle. Autotutela significa autocontrole. Autotutela é autocontrole, ou seja, na autotutela o poder público tem a possibilidade e às vezes o dever de controlar os seus próprios atos. O poder público tem essa prerrogativa de controlar os seus próprios atos. Eventualmente para corrigir alguns defeitos, eventualmente para satisfazer melhor o interesse público. Mas ele, poder público, tem essa possibilidade de controlar os seus próprios atos. Autotutela, autocontrole. A autotutela, ela é efetivada de várias maneiras. As 2 maneiras mais conhecidas e que foram consagradas na última súmula que eu citei, a súmula 473, as 2 formas mais conhecidas de efetivação da autotutela são a revogação e a anulação. Revogação e a anulação de ato administrativo. O poder público pode revogar atos administrativos e o poder público, em princípio, deve anular atos administrativos. A diferença entre a revogação e a anulação, a diferença é basicamente a seguinte. Na revogação, o ato administrativo que está sendo controlado é um ato administrativo válido. É um ato administrativo que está de acordo com o ordenamento jurídico. E esse ato administrativo que está sendo revogado é um ato administrativo discricionário. O que significa isso? É um ato administrativo que foi editado com certa liberdade. O ato discricionário, ele é editado a partir de uma análise que é feita pelo poder público de conveniência e oportunidade. É conveniente esse ato? É oportuno esse ato? O poder público não tem a obrigação de editar esse ato, tem a liberdade de avaliar a conveniência e oportunidade do ato. Entendeu o que é conveniente, entendeu o que é oportuno, edita o ato administrativo, ato discricionário. Amanhã, ele olha para esse ato, o poder público olha para aquele ato que ele editou e verifica que aquele ato não é mais conveniente agora, não é mais oportuno. A vida mudou, a sociedade se transformou, novas tecnologias surgiram, não quero mais que aquele ato fique no mundo jurídico. Quero retirá-lo do mundo jurídico. O ato é perfeito, o ato é válido. O que vai fazer o poder público? Vai revogar o ato administrativo. A revogação, portanto, pressupõe um ato administrativo discricionário e pressupõe a revogação uma reavaliação do mérito do ato administrativo discricionário. Aquele que teve a possibilidade de avaliar se era conveniente ou oportuna a edição do ato, vai ter essa possibilidade de reavaliar a conveniência e oportunidade agora. E se achar que não é mais conveniente ou oportuno o ato, retira do mundo jurídico por meio da revogação. Então a revogação se coloca para ato discricionário por essa reavaliação do mérito. Pergunto a vocês. Em primeiro lugar, Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele pode revogar um ato administrativo? O Poder Judiciário pode rever o mérito de um ato, dizer se é conveniente ou oportuno um ato administrativo? Depende. O que não pode fazer o Judiciário, ninguém duvida, é revogar um ato administrativo de um outro poder. Aqui está perfeito.
Não pode o judiciário se substituir ao prefeito, ao governador, ao poder executivo, ao poder legislativo, para dizer ele, judiciário, se aquele ato executivo, ou ato administrativo, ou aquele ato legislativo, se aquele ato é conveniente e oportuno. Não pode fazer isso o judiciário, por quê? Se o judiciário puder substituir a valoração que foi feita pelo executivo e pelo legislativo, o judiciário que vai valorar se é conveniente e oportuno, o judiciário vai acabar o quê? Administrando e legislando, no caso concreto. Nessa situação, portanto, claro que não pode, pelo menos doutrina majoritaríssima hoje, quase tranquila, não pode o judiciário revogar um ato de outro poder, porque não pode rever o mérito do ato de um outro poder. Isso seria uma violação à separação de poderes. Se é o executivo que tem que, eleito pelo povo, que vai dizer se vai construir a escola ou hospital, é ele que vai avaliar com a conveniência e com a oportunidade que lhe é peculiar, se é melhor construir agora um hospital ou uma escola. O judiciário não pode chegar e dizer, eu não quero uma escola, acho que é melhor um hospital, é mais conveniente, precisamos mais de hospital do que de escola. O judiciário não pode fazer isso, tá o que? Administrando. Vai lá então e se elege nas próximas eleições, se você receber a votação mínima, se elege e faz o que você tem que fazer. Agora, você é judiciário, você não é executivo. Então você não pode tem um mínimo de separação de poderes que você não pode ultrapassar. Então não pode o judiciário revogar ato de outro poder, tranquilamente, sem nenhum problema, né? Agora, você não pode esquecer que o judiciário, além da função típica de julgar lides, o judiciário, como qualquer poder, ele exerce também as chamadas funções atípicas. O judiciário também administra. O judiciário também edita atos administrativos. Quando um juiz entra de férias ou ingressa em férias, essas férias são o quê? Ato administrativo. A aposentadoria no judiciário é um ato administrativo de aposentadoria, é ato administrativo. Férias, aposentadoria, licença. Tem atos administrativos sendo editados no âmbito do Poder Judiciário. O Legislativo também edita atos administrativos. O Legislativo julga crime de responsabilidade. O Executivo, eventualmente, tem algum poder normativo, medida provisória, lei delegada. Você tem, na verdade, na separação de poderes, a ideia de que a separação não é absoluta de poderes. Não existe o critério de exclusividade. Cada poder exerce só um poder ou uma função e ponto final. Cada poder exerce preponderantemente uma função, que lhe dá um nome, geralmente, e também exerce atipicamente as funções que seriam de outros poderes. O judiciário, normalmente, exerce a função que lhe dá um nome. Ele julga. O judiciário julga, resolve litígios com força de definitividade. Excepcionalmente, o judiciário edita atos administrativos. Se o próprio judiciário editou o ato administrativo discricionário, pergunto, ele pode revogar esse ato? Pode. Ele avaliou a conveniência e oportunidade e ele vai agora o quê? Reavaliar a conveniência e oportunidade. Então, olha a pergunta capciosa que eu fiz no início, e essa pergunta foi já colocada em prova de concurso público. Eu perguntei se o judiciário pode revogar ato administrativo. Na pergunta não disse de quem era o ato administrativo. Então a resposta correta é, depende. Se o ato administrativo é de outro poder, o judiciário não revoga. Se o ato administrativo é do próprio judiciário, ele revoga. Claro? Avança um pouquinho. Ainda na revogação, pergunto, é possível haver revogação de ato vinculado? Então, revogação pressupõe reavaliação da conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade representam liberdade para o administrador. Onde é que existe conveniência e oportunidade? Onde é que existe mérito administrativo? No ato discricionário. Esse pode ser revogado, porque tem mérito. Foi editado com liberdade, é discricionário, ele agora pode revogar o ato. Perfeito. A minha pergunta agora é a seguinte. E no ato vinculado? Em que o administrador não tem liberdade alguma para editar o ato. O administrador olha para a lei, olha para o particular, vê que o particular preenche os requisitos legais e não tem saída. Edita o ato, porque o ato é vinculado, não tem liberdade para ele, administrador, não há que se falar em conveniência e oportunidade no ato vinculado. Editou o ato vinculado. A pergunta é, pode revogar esse ato? Aí vocês poderiam perguntar, como assim, Rafael? Você acabou de falar que revogação é reavaliação do mérito. Você acabou de falar que mérito existe no ato discricionário. Ninguém duvida. Se o ato vinculado não tem mérito, o que você vai reavaliar ali? Não tem o que ser reavaliado. Você não pode revogar. Você não teve conveniência e oportunidade no início, não vai ter agora. Essa é a ideia certa, correta, a ideia que prevalece, obviamente, na doutrina, mas é importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem um caso excepcional, traz uma situação excepcional, em que ele vai admitir, repito, excepcionalmente, a revogação de um ato vinculado. O STF, na linha do que dizia o Eli Lopes Meirelles, o STF admite um caso de revogação de ato vinculado. E esse que cai geralmente em concurso público, as exceções das exceções.
o STF